Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje é o seguinte, vamos ver que os astrônomos descobriram pela primeira vez um buraco negro solitário vagando pela nossa galáxia. Já pensou? Que roteiro para um filme de ficção científica isso? Mas não é, é a pura realidade. Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Hoje lá no Ciência Sem Fim, o grande Dino e o grande Pedrão Palota. Então vai ser um papo muito legal sobre astronáutica. Espero todos vocês lá daqui a pouco, 8 horas da noite. Se inscrevam aí no Ciência Sem Fim. Estamos quase batendo os 300 mil inscritos. Espero todos vocês lá, combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante, que acontece no nosso universo. E é o seguinte, né? Existem trabalhos, né, feitos aí de estimativa dos astrônomos, que chegam a estimar que na Via Láctea a gente tenha entre 10 milhões e 1 bilhão de buracos negros. Aí você vai pensar, ué, como assim, né? Nós temos um grande buraco negro na Via Láctea, que é o Sagitários, a estrela, que fica no centro da nossa galáxia, é o buraco negro supermassivo, mas além do buraco negro supermassivo, eu falo aqui para vocês várias vezes que a gente tem buracos negros, por exemplo, de massa estelar, que é o resultado da morte de uma estrela. Então, esses buracos negros de massa estelar são estimados entre 10 milhões e 1 bilhão desse tipo de objeto vagando aí pela nossa galáxia. O único problema é como detectar esse objeto. Detectar um buraco negro é um negócio muito complicado. Os buracos negros supermassivos, tudo bem, alguns deles têm ali aquele disco de acreção que brilha em determinados tipos de radiação e os astrônomos conseguem detectar. Outros têm jatos muito poderosos de matéria que os astrônomos conseguem detectar. Outros, você consegue observar as estrelas ao seu redor sendo aceleradas e você consegue detectar. Então, os buracos negros supermassivos existem formas de detectar. Os de massa estelar, a gente só detecta aqueles que colidiram, vamos dizer assim, de forma inequívoca, aqueles que colidiram através das ondas gravitacionais que a gente registra aqui da Terra. Mas e esses buracos negros, e esse 1 bilhão de buracos negros que estão aí espalhados pela nossa galáxia? Como detectar eles? Então, esse é um grande problema. Ou os astrônomos têm a sorte de ver um fenômeno conhecido como evento de ruptura de maré, que é quando uma estrela acaba caindo dentro de um desses buracos negros, né? Vamos dizer assim, ela é atraída pela força gravitacional e acaba se arrebentando, então os astrônomos conseguem detectar como se fosse um brilho, um flare que eles chamam, dessa estrela sofrendo essa ruptura total. Então isso aí pode acontecer, é um fenômeno raríssimo de se detectar, ou pode ser que os astrônomos consigam usar um efeito que existe no universo e que vem ajudando muitos astrônomos a descobrir outros tipos de objetos, por exemplo, exoplanetas, que é o que a gente chama de microlente gravitacional. A diferença básica ali, né, da microlente gravitacional para lente gravitacional, a lente gravitacional você precisa usar aquela grande quantidade de massa, de matéria, para poder desviar uma galáxia, por exemplo, que está muito distante. A diferença dos dois está no nome, né? Uma é lente gravitacional e outra é microlente. Então, a diferença está realmente na escala que as coisas são observadas. A microlente gravitacional, você tem uma estrela de fundo e entre essa estrela de fundo e o observador, você tem um objeto que passa. Quando esse objeto passa, pode ser uma outra estrela, pode ser uma estrela com um planeta, por exemplo, a luz da estrela de fundo ela sofre um desvio. Quando tem um planeta orbitando a estrela, você tem um pequeno pico do lado daquele desvio e os astrônomos conseguem descobrir. Aliás, é um método para descobrir exoplanetas, é usando microlente gravitacional. E se você tiver a sorte de um buraco negro de massa estelar
estar alinhado com uma estrela e com o observador aqui na Terra, então imagina a luz saindo da estrela, ela passa por um buraco negro, que tem uma força gravitacional muito grande, a sua luz vai ser muito distorcida. Pela distorção dessa luz, por esse efeito da microlente gravitacional, os astrônomos conseguiriam então detectar um buraco negro de massa estelar. É uma jogada de muita sorte, né? Porque todo esse lance, tanto o trânsito como as lentes gravitacionais, você precisa ter um alinhamento perfeito entre os objetos. Mas acontece, e aconteceu. Os astrônomos conseguiram descobrir pela primeira vez um buraco negro solitário vagando pela Via Láctea, usando para isso o efeito de microlente gravitacional. No dia 2 de junho de 2011, duas pesquisas de microlentes gravitacionais separadas, uma chamada Optical Gravitational Lensing Experiment, a OGLE, e a outra chamada Microlensing Observation in Astrophysics, a MOA, registraram de forma independente um evento que acabou atingindo seu pico no dia 20 de julho. Esse evento ele foi chamado de MOA 2011 BLG 191 ou OGLE 2011 BLG 0462, que é aquele nome que está relacionado com o projeto, com a data e tudo mais. O pessoal resolveu resumir ou para MOA, se você for usar o experimento do MOA, 11191 ou OGLE 110462, tá? Então foi assim que foi. Não foi só... Esse evento ele foi muito longo, ele durou cerca de 270 dias, mas também mostrou uma ampliação da luz daquela estrela que está atrás muito alta. Então você não... Quando passa uma estrela, passa da frente de outra e tal, você tem um desvio ali, você tem uma ampliação da luz, porque você está fazendo um efeito de lente. Mas quando você tem um efeito muito alto, quer dizer que ela passou por alguma coisa que tem um campo gravitacional muito mais forte mesmo. Tá? Então, os astrônomos viram isso e resolveram observar, né? Fizeram observações da região, por exemplo, em 8 ocasiões diferentes, o telescópio espacial Hubble, até 2017, ele foi lá e observou essa região. Então, os astrônomos foram lá e buscaram esses dados. Armados com esses dados, a equipe toda começou a processar todos os números e descobriu que o melhor ajuste para os dados era um buraco negro, tá? Era um buraco negro e não uma estrela ou uma estrela de nêutrons ou qualquer outro objeto. A única coisa que se ajustava ao dado que eles estavam vendo era um buraco negro. E eles conseguiram fazer medições desse buraco negro muito interessante através... Lembra que eu falei que os buracos negros supermassivos, às vezes você tem estrelas orbitando muito rápido, com isso você consegue calcular a massa. Então, por exemplo, eles conseguiram, tá? Eles conseguiram calcular a distância, que é 5.200 anos-luz até esse buraco negro, conseguiram calcular a massa. Esse buraco negro teria 7,1 vezes a massa do Sol, ou seja, um buraco negro de massa estelar, e o seu horizonte de eventos teria apenas 42 quilômetros de diâmetro, tá? Olha só que interessante, os astrônomos conseguiram detectar um objeto invisível, porque buraco negro a gente não vê, que tem menos de 1/10 do Grand Canyon, e que está aí a 5.000 anos-luz de distância, somente isso, estudando a variação de luz de uma estrela distante. Realmente é um negócio impressionante. E aí fica uma coisa bem interessante também. A equipe de pesquisadores calculou o quão rápido esse objeto está se movendo pela Via Láctea, porque ele é um buraco negro de massa estelar, que está solitário ali, mas ele está vagando pela Via Láctea e ele está andando a 45 quilômetros por segundo. Isso faz com que ele seja um buraco negro antigo, mas um buraco negro também fugitivo, né? Ou seja, que está vagando por aí, tá? Aí você deve estar perguntando assim, o que pode ter acontecido, né? Como que pode ter um buraco negro vagando pela Via Láctea? A explicação mais provável é que esse buraco negro, quando a sua estrela morreu numa explosão de supernova, e o caroço que sobrou, que deu origem ao buraco negro, essa explosão pode ter sido muito grande, que acabou expulsando ele, como se tivesse dado um chute nesse buraco negro. E aí o buraco negro começou a vagar pela Via Láctea. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. Lembrando que os astrônomos estimam
que existam milhões até bilhão de buracos negros de massa estelar nessa mesma situação, que foram chutados e que estão vagando por aí pela Via Láctea. Então, um trabalho assim realmente sensacional, uma descoberta impressionante, né? Eles conseguiram descobrir isso graças a esse alinhamento perfeito que aconteceu, e agora você tem, né, já que isso pode acontecer, você pode agora usar esses projetos de lente, microlente gravitacional. O que esses projetos fazem? Nada mais faz que eles ficam rastreando esses alinhamentos. Talvez você encontre um outro alinhamento com outro buraco negro como esse. Mas esse aí é o primeiro, então tá aí descoberto o primeiro buraco negro solitário de massa estelar vagando pela Via Láctea. Muito legal mesmo. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, é tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!